Bem bonito pra tia ver. Mário de Andrade, trabalhando sobre ele. Então, antes de falar um pouco sobre as obras e sobre o que ele realizou nessa semana, eu gostaria de falar um pouco sobre ele para poder familiarizar com o que meus amigos aqui vão falar. Então, saca só no background do cara, né? Ele foi um poeta, poesista, musicólogo, historiador, crítico de arte, fotógrafo, vendedor de estudo, brincadeira. Ele foi um dos fundadores do modernismo no Brasil. Ele diz que ele praticamente criou a poesia moderna brasileira com a sua publicação Pauliceia Desmaiada, foi lançada em 1922, na época da semana de 22. E ele exerceu uma grande influência na literatura moderna. Uma grande não, uma enorme, porque se espalhou por todo o Brasil. E como ele era um intelectual, ensaísta, ele foi o pioneiro no campo da etnomusicologia. Creio eu que eu tenho muita música étnica. Então, vamos direto ao ponto. O que ele fez na Semana de Arte Moderna? Ele efetuava seu trabalho como pesquisador do folclore brasileiro. E lá ele fez amizade com um grupo de jovens que, assim como ele, se interessavam no modernismo europeu. E mais tarde eles formaram um grupo. E esse grupo chamava-se Grupo dos Cinco, que era composto por ele, é lógico, Tarsila do Amaral, Anita Mafalda, que foi comentada aqui, um tal de Menotti, e Oswaldo de Andrade. E apesar da coincidência do nome deles, o sobrenome de Andrade, eles não tinham grau de parentesco comum. Então, já podemos ver que o Mário de Andrade, ele era bom no que fazia, meio loucão, mas ele era bem bravo no que fazia. O Mário de Andrade trabalha no evento como ex-companhia internacional do Oswaldo de Andrade, na organização do evento que Posso ir embora? Não. a Semana de Arte Moderna, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, Se você for embora, eu te dou falta. Aí Se não você bate na pega. direção, tá tudo certo. Oi? Se não bate na direção pra sair da sala, ou tudo essas coisas. Não, eu vou te passar por essa presença. Eu te dou falta, você passa É lá. porque Você... depois só depois no recreio, depois de sair. Depois do intervalo. Não tem como. que apesar de ser Você vai de uma ali. como sexy, atraiu uma grande audiência. Foi na década de 1920 que o período local Pode ser horário. Eu vou no cresceu minha e casa logo ali. a hostilidade, as inovações estratégicas foram gradualmente introduzidas. Então, o Zé Carlos me denunciou também, falando que ele tinha várias qualidades e meios de trabalho, né? Uma delas, claro, nós tiramos aqui, que no caso eu penso que é que menos a gente tem, que é a poesia, né? Palavras difíceis, jeito de dizer, mas como ele também era muito bom nisso, né? Ele era um romancista, um modernista, nosso amigo Serafim vai ler pra gente. Será? Nosso amigo Serafim vai ler pra gente, né? Uma das poesias que ele compôs. Pra cima, Serafim. Aê! Inspiração, de 1921. São Paulo, emoções de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arme final, traje de ilusão, cinza e ouro. Luz e brilho, forno e inverno novo. Elegância sutis, sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de parede, nariz, bufetadas líricas em Trianon, ao Rodoalto, São Paulo, emoção de minha vida, Galicismo a Bernardo nos desertos da América. Mário de Andrade.
você vai ajudar a nossa amiga Rafaela, vai continuar com vocês. Linda! Pois são vocês estarem prontos, porque vem aí, vem coisa grande que Ai, 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 ui, ui! Sobre a poesia Ódio ao Burguês, da semana. Nesta se constata um toque de ironia, fazendo menção à superficialidade e ao conservadorismo da burguesia. Marca registrada pelo ódio ao burguês. Marca eu insulto o burguês líquido, o burguês, a digestão perfeita de São Paulo, o homem curva, o guarulhari, o homem que se francês, brasileiro, italiano, é sempre cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocratas, os barões lampiões, os condes joões e os duques que vivem dentro de muros sem curas e gemem para dizerem que as filhas das senhoras falam francês. Eles concordam, mas eu insulto o burguês com este, um indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros, para sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase sempre fará sol. Morte, as animosidades cerebrais. Morte ao burguês braçal, ao burguês cinema, ao burguês Timburi, padaria suíça, morte vitoriano. Ai, vida, que te darei pelos seus olhos? Um colar? Conto e 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, olha mais na página. Morte à infóbia, ódio e soma aos seus molhados, ódio sem desfalecimentos nem arrependimentos, semi-eternamente as novícias convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, ela, ele, 2-2, primeira posição, marcha. Todos para o central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio mais ódio, morte ao burguês de jogo, cheirando religião se não crê. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cívico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês.
feio. Meio feio. Bom, eu ganhei, mas pra mim, né? Não, ficar quieto. Mas, bom, voltando. Nosso grande Mário de Andrade, gente, esse cara. Em um dia eu passei a gostar dele, cara. Porque através desse livro chamado Macunaíma, o cara relatou problemas brasileiros muito show de bola. E as pessoas criticam ele, falam que ele é burro, que ele é maluco, que ele é arrogante, mas eu deixei o cara de gente boa. Bom, através do livro Macunaíma, ele quis trazer os problemas brasileiros. Qual era? A falta de caráter nacional, a cultura submissa e dividida, bom, a discriminação linguística e os problemas socioculturais e econômicos. Aí as pessoas que pensam, pô, esse cara é retardado, não é brasileiro, como meu amigo R diz, que a gente faz um programa por causa disso. O R falou que não gostava do Brasil, que ele não era brasileiro. Então, claro que não, pô. Ele quis mostrar os problemas através do livro. Então, esse livro, para muitos, chocou muito. Né? Esse cara feio, né? Que ele era negro, como está aqui na foto. Bom, era filho de índio, né? Nossa, desse, né? Então, por aí, gente, o cara show de bola, Mário de Andrade, quero só apenas introduzir uma Macunaíma, o livro, para que agora o cara amigo R fica melhor. Eu quero vou assim mais aprofundado com vocês essa história aqui do Macunaíma. Como ele falou, né, ele é indiano, no caso, ele nasceu lá nas tribos amazônicas, numa e vocês olhando para cá, vocês podem perceber que a pessoa não é normal, né? Vocês estão aprendendo pela minha ligação, mas você olhando para cá, você vê que ele não tem assim, uma boa mente. E o livro era tratado nisso sim. Quando ele era criança, o livro assim, demonstra como ele como um mentiroso, um traidor, né? Devia ser bastante. Ah, tá. Mas, assim, o livro conta muito a história dele, tá? Que ele tinha 2 irmãos, né? Irmãos são muito difíceis de fazer, eu não estou com preguiça, guardei fora. Eu não estou com preguiça de olhar para o lado. Vou contar mais essa história para vocês se situarem. No caso, ele tinha 2 irmãos, ele passou a infância dele na Amazônia. Mas quando ele cresceu, obviamente se apaixonou por uma mulher. E essa mulher, se não me engano, é muito máximo na orfanato. E ele, ao casar com essa mulher, teve um filho, né? E no trecho do ouvido, no caso, isso pegava mais uma regra da aldeia dele. Eu não entendi porquê, mas só que não é um livro, né? É verdade, eu não posso chegar esse ano no livro do livro. Mas eu peguei essa cidade para vocês terem uma ideia. A mulher dele teve um filho dele, mas o filho dele nasceu morto. Por consequência, a mulher também morreu. Antes dela morrer, ela deu um medalhão, um amuleto para ele. Para o amuleto dele. Falar para vocês que eu não mulher que canta, era o nome da mulher. Só que um comerciante que acabou assim, roubando esse amuleto, e no caso, o comerciante foi para morar em São Paulo e levou para o trabalho. Então a história daí é que começa. No caso, ela pega o índio, ele vai para São Paulo junto com esse irmão dele, atrás do cara, e chega lá, obviamente, vocês têm uma ideia de que, imagina alguém que sempre viveu na selva, encontrar com uma selva primeiro. É isso que ele quer demonstrar. A minha raiva e o meu ódio, como diz o meu nome, a respeito do Mário de Andrade, é que ele pega esse rapaz e demonstra, comparando com o jeito brasileiro. Então, se vocês ouviram o que eu falei, ele diz que o brasileiro não está traidor, mas traído. E, principalmente, como eu falei, preguiçoso. Ele diz, compara o Macunaíma como brasileiro, mas ele fala que o jeito brasileiro é ser preguiçoso. Mas se você for parar para pensar, essa tecnologia, essas coisas que estão tomando assim, tudo nós trabalho, acaba deixando nós assim meio com essa ideia de tempo.
preguiça. Ultimamente, se alguém manda você na rua, você esperneia, já não quer ir, não quer sair. Mas não é assim só com você, é o país em si. Mas eu não estou se favorecendo ele, primeiro que me escutou eu conheço. Ok? E eu não estou favorecendo ele, mas é você se situar. Por que eu estou tratando isso com vocês? Não tem nada a ver. O Macunaíma não foi apresentar na Mudando de Coisa, foi criado em 1928. Mas eu trouxe ele para mostrar para vocês como o cara trabalhava, entendeu? Ele pegava relatos de vida real e colocava nos livros dele. Por isso, as poesias dele eram marcantes. Deu para entender? No final do livro, para quem interessar ler depois, ele vai. Eu vou botar no final, né? Quem quiser saber depois eu falo, mas vou deixar aqui aberto para deixar vocês conhecerem. Era isso que eu queria tratar com vocês. Vamos passar um pouquinho com depois dele. Não esqueça, tá? Isso aqui não foi essa semana de toda, mas é um livro assim que tem mais popularidade dele. Esse livro é mais um romance modernista. Tá? Da outra passagem. E porque a linguagem inglesa é feita para trazer assim, mais você ao estudar de pouco no forma. Por exemplo, eu vi aqui que ele colocava muitas palavras, a gente se mandou, e a frase principal dele foi assim, anti-herói porque é uma pessoa assim, sem caráter, né? Uma pessoa que não usa pela sua causa como deveria ser. Então, a frase que marcou ele é ai que preguiça. Você sabe que todo super-herói precisa ter um botão, né? Uma coisa que ele tem. Ou sempre tem um botão, uma bala. E ler quadrinhos deve perceber, porque geralmente repete um filme. A pessoa que fala que fazer. No caso dele, o Mário Braga colocou ai que preguiça. Para curiosidade, ai aí você pega um cara com uma ideia dessa na cabeça e vai deixar de fora, você não chegou. Não é verdade? Então, isso aqui eu vou demonstrar mais para vocês, tá? É só uma curiosidade a mais. Entendeu? Obrigado.